O vídeo de hoje é um vídeo curtinho, só para a gente falar um pouco sobre a diferença entre termodinâmica e cinética. A cinética química é o estudo das velocidades de reações químicas, e a velocidade de reação está relacionada à taxa de consumo de reagentes e formação de produtos. Numa determinada reação, nós temos a velocidade de consumo de reagentes, nós temos a velocidade de formação de produtos e nós temos a velocidade da reação. E nem sempre essas velocidades são iguais. É isso que nós vamos ver. Os fatores que determinam se um processo de transformação ocorrerá ou não são classificados como cinéticos ou termodinâmicos. Mas qual a diferença entre esses fatores? Bem, a cinética, como nós já falamos, estuda a velocidade de uma transformação, avaliando as etapas intermediárias e o mecanismo de reação, o que é diferente da termodinâmica, que na verdade estuda a diferença de energia entre os estados final e inicial de um processo de transformação, avalia as funções de estado dos dois estados, do estado final e do estado inicial. Com isso, a termodinâmica pode nos dizer se um processo é espontâneo ou não, ou seja, se o estado final é mais estável ou não que o estado inicial. Já a cinética vai avaliar o caminho de reação e vai nos dizer se esse processo, sendo espontâneo ou não, pode acontecer num tempo mensurável. Se nós tomarmos a reação de formação da água, por exemplo, 2 hidrogênios mais oxigênio formando 2 moléculas de água, nós vemos que o ΔG dessa reação é menos 237,13 kJ por mol. E o ΔH, que aqui nós estamos chamando de ΔH, entalpia de formação da água, porque é a reação de formação da água, vai ser igual a menos 285,83 kJ por mol. Esses são fatores termodinâmicos, e o que a termodinâmica nos diz é que, sendo o ΔG menor que zero, essa reação, esse processo, é um processo espontâneo. E o ΔH menor que zero nos indica que é uma reação isotérmica. Ou seja, esses fatores termodinâmicos nos dizem muito claramente que a reação deve acontecer, que o estado final, ou seja, a molécula de água, é um estado mais estável que o estado reagentes, o estado inicial de hidrogênio mais oxigênio. Contudo, se nós num cilindro, por exemplo, misturarmos moléculas de hidrogênio e oxigênio esperando a formação da água, essa reação não vai acontecer naturalmente. Nós precisamos fornecer uma determinada quantidade de energia para que isso aconteça, mesmo os fatores termodinâmicos nos dizendo que a reação é espontânea. No caso do carbono, por exemplo, que pode ser encontrado em diferentes formas alotrópicas, nós sabemos que o estado mais estável do carbono é o estado grafite, o carbono-grafite. Tanto que a esse estado foi atribuída a entalpia de formação zero e a variação de energia de Gibbs de formação zero. É o estado considerado como estado padrão do carbono. O que significa que o carbono, em qualquer outro estado, está com uma energia maior ou possui uma energia maior que a energia do carbono-grafite. Isso significa que se nós considerarmos um processo de transformação do carbono em qualquer estado diferente do grafite a carbono-grafite, nós veremos que a variação de energia vai ser negativa, como por exemplo no caso da transformação de carbono-diamante em carbono-grafite, o ΔG é menos 2,9 kJ por mol e o ΔH menos 1,895 kJ por mol. Isso nos indica que esse é um processo espontâneo, que espontaneamente o diamante se transforma em grafite. Mas essa reação acontece naturalmente? É comum nós vermos diamante se transformando em carbono-grafite espontaneamente? Nós sabemos que não. O carbono-diamante é uma espécie bastante estável e não se transforma tão facilmente em carbono-grafite. Quando nós avaliamos os parâmetros termodinâmicos de uma reação, nós avaliamos a energia do estado inicial e do estado final e vemos qual a diferença de energia entre esses estados. No caso da reação de formação da água, a diferença de energia entre o estado final, que é a água, e o estado inicial, hidrogênio mais oxigênio, é negativa. Por quê? A água é uma espécie mais estável ou tem menos energia do que os reagentes hidrogênio e oxigênio. Sendo assim, o ΔG vai ser negativo, o ΔH nesse caso também negativo e a reação é considerada espontânea termodinamicamente. Mas, como eu disse para vocês, nós sabemos que ela não vai acontecer naturalmente. Por que isso não acontece? Para entender, nós precisamos pensar na cinética reacional. A cinética reacional avalia o caminho de reação, o caminho que a reação percorre para sair do estado inicial e chegar no seu estado final.
ou sair do seu estado reagente e chegar no estado produto. Para que a reação saia do seu estado inicial, dos produtos, e chegue no estado final, ela precisa vencer uma barreira de energia, passando por um estado chamado complexo ativado. Essa barreira de energia é uma quantidade de energia que os reagentes precisam receber para que a reação chegue a esse estado complexo ativado e prossiga para a formação de produtos. Essa energia é chamada de energia de ativação. E, como eu já disse, é a energia necessária para que o sistema vença a barreira, chamada de barreira de ativação, e saia do estado reagente para chegar no estado produtos. Isso é estudado em cinética. É a cinética que determina quanto vai ser essa energia. Então, a cinética estuda este caminho de reação, qual o caminho que a reação percorre para sair do estado reagente e chegar no estado produto. Então, se nós temos o cilindro com hidrogênio e oxigênio, para que a reação de formação de água aconteça, nós precisamos fornecer essa energia de ativação para o sistema. Pode ser fornecido na forma de uma faísca, aumento de temperatura ou qualquer outra forma de energia. O fato é, sem esse fornecimento de energia, a reação não acontece. No caso da transformação de carbono-diamante em carbono-grafite, essa energia de ativação, essa barreira de ativação, é muito maior que no caso da água, o que faz com que o processo de transformação de diamante em grafite só aconteça se uma quantidade muito grande de energia for fornecida ao sistema. E é por isso que nós não vemos o diamante se transformando em grafite normalmente em condições padrão. É isso que garante essa grande estabilidade do carbono-diamante, mesmo ele tendo uma energia maior que o carbono-grafite. Então, por mais que os fatores termodinâmicos nos informem se uma reação é espontânea ou não, se nós não considerarmos os fatores cinéticos, nós não saberemos se essa reação vai acontecer ou não. Então, a cinética química estuda as velocidades de reação, os fatores que influenciam a velocidade e nos dá uma explicação das velocidades em termos dos mecanismos de reação e processos químicos. É isso que nós vamos ver nos próximos vídeos para entender o que acontece numa reação química. No vídeo de hoje, então, nós falamos sobre a diferença entre termodinâmica e cinética e no próximo vídeo nós vamos falar das velocidades de reação. Até a próxima, pessoal!